Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir do seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Porque você não pede a Deus motivos para sorrir. Feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer sua cerviz, Ele é fiel. Deus agora vai quebrar o coração de pedra, vai quebrantar todo o seu ser e o seu nome escrever no céu. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir do seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Porque você não pede a Deus motivos para sorrir. Feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar esse coração. Deus agora vai te dar um coração de carne, vai refazer sua cerviz, Ele é fiel. Deus agora vai quebrar o coração de pedra,
sua vida refazer e o seu nome escrever no céu. Ouvintes, nós temos as Escrituras abertas no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 26, onde acabamos de citar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que coisa preciosa! Que segurança! Sabermos que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Daqui então, nós conhecermos, entendermos pela luz do próprio Deus o que é o corpo de Jesus Cristo. Nunca pode o Espírito Santo mostrar alguma coisa para um membro do seu corpo de uma forma e mostrar para outro membro do seu corpo já de outra forma diferente. Isto é uma contradição. É um paradoxo, o que quer dizer um contraste. São Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E por isso, como membros deste corpo de Cristo, nós agimos sob a orientação desta mente, que não pode falhar. Então, para esse corpo, é bom nós falarmos que é tempo de falar consigo mesmo. Assim diz o Senhor. É tempo deste corpo ser dirigido pelo Espírito Santo, ser ensinado pelo Espírito Santo, que não usa simplesmente a mensagem de Lutero mais. O Espírito Santo usa a mensagem de Lutero ainda, mas simplesmente para mostrar para o pecador que a salvação é de graça. O Espírito Santo usa, na verdade, a mensagem de Wesley ainda, aquela partícula, mas simplesmente para mostrar que sem santificação não podemos ver a Deus. O Espírito Santo usa, na verdade, também os dons espirituais. Mas para quê? Para que, com eles, sejamos mais agradecidos ao Senhor e procuremos o caminho mais excelente. Ó, amados, aqui está o tempo de falar consigo mesmo. Assim diz o Senhor. Em cada passo da vida, o homem, a mulher, a criança, pode ter o toque divino. O assim diz o Senhor não vem propriamente de uma vontade nossa, de um desejo do nosso coração, mas vem pela perfeita vontade de Deus. São coisas que nós, na maioria das vezes, não estamos desejando. E aquilo vem pela providência divina, pela vontade perfeita de Deus. Porque Deus atende, na verdade,
os desejos, as inspirações dos corações. Isto não quer dizer que seja a perfeita vontade de Deus. De maneira alguma. Ele concede o desejo do coração das pessoas. Mas estamos falando sobre aquilo que a pessoa nem está pensando. E que, de um certo modo, aquela decisão de Deus não agrada a si mesmo. Isto é, não agrada a carne. Vem até às vezes chocando com a nossa carne. Mas é assim diz o Senhor. Então Ele fala ao seu coração, moça. Ele fala ao seu coração, rapaz. Senhora, meu irmão, Ele fala ao seu coração. Ele te instrui no que é bom e no que é mal. Naquilo que é o bem e naquilo que é o mal. Para que você assim possa aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Então é tempo daquela unção que São João faz referência dela, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ora, São João está falando de alguma coisa muito profunda, que não há necessidade de que alguém te ensine como você deve se vestir como mulher. Não há necessidade de que alguém te ensine, te obrigue a não cortar seu cabelo como uma mulher que você é. Não há necessidade de legalismo algum na igreja. Não há necessidade de legalismo nos diáconos para impor a ordem da igreja. Não há necessidade alguma de legalismo no pastor, porque a lei mata, mas a graça dá vida. Se esta igreja, se este crente, se esta crente tem de fato recebido esta unção do Espírito Santo, tem recebido de fato esse Espírito, esse Consolador, que o Pai enviaria em nome de Jesus Cristo. Isto quer dizer que ele não viria com outro nome, mas com o mesmo nome. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não foi por imposição que Sara foi o que ela foi. Não foi por uma imposição que Rebeca foi aquilo que ela foi. Não foi por imposição que as santas mulheres deixaram este exemplo citado por São Pedro em sua primeira carta, capítulo 3. Mas sim pelo Espírito que estava sobre elas. Não é por imposição que a mulher está obedecendo o mundo e essa moda vulgar de hoje, mas é por causa do Espírito que está sobre ela. E a mesma coisa acontece com a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela imposição de pastor, não é pela imposição do marido, não é pela imposição do diácono, da igreja, mas é pelo Espírito que está sobre ela, é pelo Espírito que está nela, é pelo Espírito que está nessa moça que ela tem proposto em seu coração
ser pura, santa, apresentando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é por imposição, mas pelo Espírito, diz o Senhor, que esse rapaz tem proposto, como Daniel, não se misturar e não se alimentar das iguarias que alimentam a mocidade, a paixão da mocidade de hoje, mas sim pelo Espírito Santo que ele tem recebido, o Espírito da mensagem do dia. Então o Espírito Santo não te ensina somente a mensagem de Lutero, nem tampouco somente a mensagem de Wesley, muito menos Pentecostes, mas ele vai mais adiante. Ele vai no que é excelente, na mensagem que ele tem trazido neste dia, através de seu profeta. Oh, meus ouvintes, é tempo de ter consigo mesmo o assim diz o Senhor. É tempo de confiar na palavra de Deus dentro de si mesmo, dentro do seu coração. Não confiar nela propriamente no papel, mas se o Espírito que escreveu estas Escrituras está em você, então você confia nas Escrituras dentro de você. Você age pelo que está dentro de você. Você age pelo que o Espírito Santo tem escrito nas tábuas do seu coração. Isto é que gera o verdadeiro corpo de Cristo, que não tem em si nenhuma contenda, que não tem em si nenhum choque, que não tem em si nenhuma controvérsia. Este corpo confia no assim diz o Senhor. Não propriamente no assim diz o fulano, ou o ciclano, o pastor ou o bispo, seja quem for, não naquilo que diz o cientista. Este corpo não crê propriamente no que diz o filósofo tal, mas este corpo vive e se dirige pelo que assim diz o Senhor. Mas não mais propriamente do lado de fora, bem entendido. Eu simplesmente, como pregador, só posso ser usado pelo Espírito Santo, se é que estou sendo usado legitimamente, para introduzir, para transferir esta palavra para o seu coração. Porque o Espírito Santo usa homens para isso. Mas não queira, sob o regimento de um homem, sob os pensamentos de um homem, mas se aquele Espírito que Deus tem te dado testifica dentro de você que isto é assim, diz o Senhor, então abra o teu coração. Deixa que isto se anime, se arraigue dentro de você e passe a viver por isto que o Espírito Santo tem lhe ensinado. Tem chegado a hora de saber algo que o mundo não sabe, que as denominações não sabem, que os pastores não sabem de um modo geral, e quem sabe nem mesmo o seu próprio pastor sabe. Isto é uma grande verdade. Mesmo estando dentro da mensagem, sob um legalismo da mensagem, sob uma imposição, mas algo lá dentro do seu coração confere com as Escrituras e com a mensagem que aquilo só pode operar em sua vida se for assim, diz o Senhor, dentro de você. Os 3 pastores lá em Belém sabiam uma coisa que o mundo não sabia. Isto não te sacode? Os 3 pastores lá em Belém passaram por todas as catedrais, passaram por todo o sistema religioso, passaram pela hierarquia,
religiosa do dia, porque eles sabiam uma coisa que a hierarquia não sabia. Eles tinham recebido da parte de Deus, pela providência perfeita de Deus, lá no campo enquanto pastoreavam suas ovelhas, a verdadeira revelação e, mais do que isso, esta revelação os guiou até onde estava Deus, no lugar mais simples que se podia existir naquela cidade. Estava na manjedoura. Maria sabia algo de si mesma que o mundo não sabia, nem seu próprio marido sabia, a ponto de intentar secretamente em seu coração de deixá-la, de afastar-se dela sem precisar de usar difamação. Mas, amados, veja, nem ele sabia o que ela sabia. É tempo de saber algo de si mesmo que seu pai não sabe, que seu marido não sabe, que sua esposa não sabe, o mundo não sabe, seus companheiros não sabem. É tempo de saber algo de si mesmo que está dentro de si, da parte de Deus, que ninguém sabe, ninguém pode conhecer, a menos que tenha a mesma coisa, a menos que seja ensinado pelo mesmo Espírito. Se somos ensinados pelo mesmo Espírito, nós não chocamos uns com os outros. Nós não estaremos nunca em choque, não estaremos nunca em controvérsia. Nós estaremos submissos uns aos outros, não aos caprichos uns dos outros, mas sim à palavra de Deus. Sim, a esse Espírito que nos conduz sob o verdadeiro sistema de Deus, como ele fez com Moisés. Diz o profeta desta era, ele faz o mesmo agora. Ele diz: estabeleça um sistema de Deus. Sim, amados, é tempo de viver como filho. Se de fato você é um filho, se de fato somos filhos, é tempo de vivermos como filhos, tendo autoridade de filhos, obediência de filhos, amizade de filhos, companheirismo de filhos, submissão de filhos. Foi isto que exaltou o Filho de Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Conforme ele mesmo afirma em São João capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ora, que do Pai? Pai de quem está ouvindo? Deus corrige, Deus açoita aquele a quem toma por filho e enquadra nesse seu sistema que o Espírito Santo tem fundado, tem estabelecido. O mundo tem o seu sistema, está girando em torno do seu sistema religioso. Satanás tem estabelecido o seu sistema e todos os sistemas cairão nele. Será somente um sistema, ele terá a sua unidade. É tempo dessas nuvens se ajuntarem e formarem a sua unidade. Mas, por outro lado, Deus está operando a mesma coisa. E oxalá que todos nós pudéssemos ver, sermos ensinados por esse mesmo Espírito, sobre esse sistema. O corpo é um sistema ósseo, é um sistema cardíaco, é um sistema cerebral, é um sistema sanguíneo, e isso deve estar em perfeita harmonia, um membro sujeito ao outro, e todos os membros sujeitos ao Espírito. Oh, que Deus nesta hora possa consolar, porque esse é o Espírito Santo Consolador. É a própria pessoa de Cristo em você, morando em sua igreja, e não há maior consolo hoje senão ser ensinado
no que deve fazer, como se portar, os próximos passos a serem dados, até mesmo nas mínimas coisas. Que Deus os abençoe, que Deus os encha desse Consolador, que ensina todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.